Olá, meus irmãos, na paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 11. Nós vamos falar aqui de um assunto bem interessante, as principais festas judaicas, e através delas vamos extrair algumas lições também para a nossa vida e também vamos levar adiante para os nossos jovens algumas lições muito valiosas a respeito das festividades do povo hebreu. A nossa verdade aplicada aqui diz assim: as festas eram solenidades quando o povo tinha a oportunidade de celebrar a Deus pela sua fidelidade e relembrar os benefícios de Deus durante as peregrinações. Lembrando que o povo recebeu essas instruções ainda durante a peregrinação deles no deserto e que eles deveriam, após adentrar na Terra Prometida, em Canaã, eles deveriam continuar celebrando essas festividades. Mas desde lá atrás, na época do deserto ainda, eles tinham aí recebido essas devidas instruções para celebrarem essas festividades ao Senhor. E os objetivos dessa lição são entender das festas anuais, ou seja, todos os anos essas festas se repetiam, a gente vai ver aqui, inclusive no calendário de Israel, correspondente à época, perceber os propósitos de cada festa, qual era o objetivo de cada uma dessas festas. A lição, lembrando, vai trazer 3 festas principais, né? E a gente aqui vai trazer as outras festividades, mas vamos pelo menos mencionar um pouco das outras para a gente poder só ampliar um pouquinho as informações dessa lição, mas lembrando que a lição vai trazer 3 festas aqui, apenas nessa lição de número 11. Contextualizar as festas com os eventos das igrejas. O texto de referência que a lição traz está em Êxodo 23, verso 14 ao 19, que diz: 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita. Ao final do ano, quando vocês recolherem do campo o fruto do seu trabalho, 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam o sangue do seu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. E aí, para acrescentar nessa lição, eu vou trazer aqui todo o capítulo 23 de Levítico. Não está na lição, o capítulo 23 de Levítico, mas eu achei por bem, até para nós, professores, nos aprofundarmos um pouquinho nessas festividades. O capítulo 23 de Levítico é mais apropriado para que a gente extraia mais informações dessas festividades. O dia que era celebrado e a maneira que deveria ser celebrado está bem descrito no capítulo 23 de Levítico. E até eu recomendo que você abra esse capítulo aí com os seus alunos, se você quiser apanhar esses slides aqui que eu preparei. Coloquei ele bem mastigado, bem colorido, para que a gente possa entender como é que era a dinâmica dessas festividades para o povo hebreu, e depois a gente vai buscar, através da lição, extrair as lições que essas festividades nos proporcionam. Então vamos ao texto. Levítico 23, verso do 1 ao 5, diz assim: o Senhor disse a Moisés. Ou seja, a gente já começa aprendendo que a descrição dessas festividades são dadas pelo próprio Deus a Moisés. Fala aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. Eu achei interessante nesse versículo aqui destacar essa expressão final do versículo aí, as minhas festas. O Senhor consideravam essas festividades dele propriamente dito, eram festas que o povo estaria celebrando ao Senhor,
mas o Senhor está chamando aqui de minhas festividades, das minhas festas, né? Santas convocações. 6 dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Aí eu coloquei aí, acrescentei aí no capítulo, essa expressão entre parênteses e também pintei de amarelo dizendo que é o sétimo dia da semana, é o sábado. Então é a primeira festividade que é descrita aqui em Levítico, é uma festa que é repetida então todas as semanas. Todos os sábados é para se repetir essa celebração, essa festa ao Senhor. É o sétimo dia da semana, todo sábado, toda semana eles deveriam celebrar aqui o sábado ao Senhor. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. Aí começa a primeira festa propriamente dita, né? O sábado, a gente destacou aqui o sábado, que era um dia também de festa, de ir à casa de Deus, se alegrar, de adorar a Deus no templo, no tabernáculo, aonde forem, nas sinagogas, depois de construídas as sinagogas, aonde fosse o local determinado, eles deveriam ali celebrar ao Senhor. E agora a gente começa com a Páscoa, que é a primeira festividade estabelecida pelo Senhor. No primeiro mês, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então eu descrevi aqui que é no 14º dia do primeiro mês. E aí lembrando que a contagem dos meses para Israel é um pouco diferente da contagem do nosso calendário atual. No calendário deles era um calendário que eles olhavam para a questão da lua nova, que eles chamam de lunação, né? Então, a partir da lua nova, eles contavam 14 dias. 14 dias, então, exatamente depois da lua nova, eles estabeleciam ali o início da Páscoa ao Senhor. E aí eu coloquei essa foto aí, porque a gente pode entender a diferença do nosso calendário e fazer uma referência com o calendário judaico. Então, o mês de Nissan, que é esse primeiro mês lunar, né, que é esse período lunar que eles estabeleciam, a partir desse calendário, dessa data lunar, eles deveriam, após 14 dias, começar a contar ali o período da Páscoa. E o nosso calendário atual corresponde ao mês de março, abril. É mais ou menos nesse período de março para abril que eles deveriam celebrar aí nesse primeiro mês a Páscoa ao Senhor. Só para a gente poder ter uma referência de quando era mais ou menos no nosso calendário celebrado essa época da Páscoa para os hebreus, tá? E agora nós vamos para Levítico 23, versos 6 a 8, falar da segunda festa que eles comemoravam em sequência com a Páscoa. Versículo de número 6 em diante diz: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos, que é mais conhecido como a festa dos pães ázimos. É o 15º dia do primeiro mês do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No sétimo dia haverá uma santa convocação, não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, começou a Páscoa, 14º dia do primeiro mês. 15º dia, no dia seguinte, já comemorava também, junto com a Páscoa, a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos. E todas essas duas festas, elas apontam para Cristo, né? A Páscoa, a libertação do povo de Israel, ali do Egito, da escravidão do Egito, apontando também para a libertação nossa hoje do pecado, do jugo do pecado, através do sacrifício de Jesus. É a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. E aí também a festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento, também simboliza Cristo. Cristo é o nosso pão, o nosso alimento,
simbolizando também ao nosso Cristo. Todas essas referências dessas festas apontam espiritualmente para Cristo Jesus e a nossa libertação dos nossos pecados. Então nós falamos até agora, nós estamos no início do primeiro mês, 14º dia do primeiro mês, a Páscoa. 15º dia, dia seguinte, ou seja, 15º dia do primeiro mês, a festa dos pães ázimos. Se a gente seguir o texto agora, a partir do versículo 9, Levítico 23, verso 9 ao 14, no mês seguinte, no dia seguinte, 16º dia do primeiro mês. Então, no 14º dia, Páscoa, no 15º dia, pães ázimos, e agora, 16º mês, já começava a comemoração de uma outra festividade, né? Que é a festa das primícias. Capítulo 23, verso 9 ao 14, vai falar sobre essa festividade. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. E aí eu coloquei entre parênteses e acrescentei aí nesse versículo, que são as primícias, é o 16º dia do primeiro mês. Se a gente for reparar aqui no nosso slide anterior, é o mês de Nissan, é o primeiro mês do calendário judaico, do calendário lunar, é o primeiro mês do 14º dia, 15º dia e 16º dia. Esses 3 dias seguidos eram celebrados essas 3 festas ao Senhor. Continuando a leitura do texto aqui, este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que o moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Continuando agora a leitura desse capítulo 23 de Levítico, a partir do versículo 15 agora, nós já estaremos no terceiro mês. Então essas primeiras 3 festas que a gente falou agora, Páscoa, pães ázimos e as primícias, eram para ser trabalhadas no primeiro mês. Então, 14º dia do primeiro mês, 15º dia do primeiro mês, 16º dia do primeiro mês. Agora nós já estamos no terceiro mês, a partir do versículo 15, contem 7 semanas. Então, a partir da Páscoa, do início da Páscoa, eles deveriam contar 50 dias, e aí, após essa contagem de 50 dias, iniciava-se uma nova festa. E a gente começa aqui no versículo 15. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. E eu acrescento aí, coloco destacado, que é a festa de Pentecostes, é o 6º dia do terceiro mês, ou seja, 50 dias depois das celebrações, daquelas 3 celebrações, 14º, 15º, 16º dia. A partir do 16º dia, conta-se 50 dias, a gente chega exatamente no dia de Pentecostes. Até o dia em que vem depois do sétimo sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento, são primícias ao Senhor. Junto com o pão ofereçam 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocaustos ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações, que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor
para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Não faça nenhum trabalho nesse dia, é estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí eu trouxe de novo aquele mesmo mapa para a gente se situar agora. Então nós estamos falando aqui de 3 festas que acontecem nesse primeiro mês, que é o mês de Nissan, está acima aí dessa tabela. Aí o segundo mês é o mês de Iyar. E aí agora a gente está no terceiro mês, que é o mês de Sivan, que é comemorado aí o Pentecostes. Então você vai reparar que nós seguimos aí e nós estamos mais ou menos no nosso calendário atual, no mês de maio, junho. Então começa no primeiro mês, mês de Nissan, e atualmente nós estamos no mês de Sivan, comemorando aqui o Pentecostes, 50 dias após as comemorações da Páscoa. E aí a gente chega já na parte final do texto, já para partir para as festas finais, Levítico 23, a partir do versículo 23 e 25, nós vamos ter mais uma festa aí. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, lembra que a gente estava no terceiro mês no Pentecoste, agora a gente já está no 7º mês. Vocês terão um descanso solene, memorial com toques de trombeta, santa convocação. Aí eu coloquei em amarelo destacado que nós estamos falando aqui das festas das trombetas. É o primeiro dia do 7º mês. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Se você reparar, eu trouxe o mesmo gráfico do calendário. E nós estamos aí no mês de Tishrei, que é o 7º mês, que corresponde ao nosso calendário atual, outubro, setembro. Então, repare que as festividades começaram no mês de Nissan, primeiro mês, 14º dia, 15º dia, 16º dia do mês de Nissan, do primeiro mês do calendário deles lá, que contavam a partir do nascimento da lua, né? Calendário lunar. Aí a gente passou 50 dias, chegamos no mês de Sivan, que é o terceiro mês. Aí tinha as comemorações do Pentecostes no mês de Sivan, 6º dia do mês de Sivan, eles comemoravam a Páscoa, 50 dias após a comemoração da Páscoa começava o Pentecostes. E aí pula para o 7º mês, e a partir do primeiro dia do 7º mês, no mês de Tishrei, comemoravam-se então as outras festividades para fechar esse ciclo de festas do povo de Israel, que é a festa das trombetas. E aí a gente vai para a parte final aí das festividades, mais uma festividade. O Senhor disse a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês, lembra que a gente começou no primeiro dia, agora nós estamos no 10º dia desse 7º mês, será o dia da expiação. Faça uma santa convocação e humilhe-se, traga uma oferta queimada ao Senhor. Então nós estamos aqui na festa das trombetas, o 10º dia do 7º mês. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação. Para fazerem expiação por vocês diante do Senhor, seu Deus, qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não faça nenhum trabalho nesse dia, é estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão este sábado. E por fim, a gente chega na parte final, nós vamos falar da última festa. Essa festa está mencionada na nossa revista, que é a festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, desse 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. Aí tabernáculos eu coloquei ou cabanas ou barracas. Eram conhecidas como a festa dos tabernáculos, festa das cabanas ou festa das barracas. Está aí no 15º dia do 7º mês. No primeiro dia haverá santa convocação.
não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias, apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor, é reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual ao seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, que é essa festividade aqui, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês fruto das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias, cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas. Quando eu os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. E aí, além de ter trazido esses slides com o capítulo 23 de Levítico, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um vídeo, de um canal aqui do YouTube, que o autor ali de um curso bíblico online, que eu sempre acompanho esse canal lá, quando eu quero tirar algumas referências, fazer alguns estudos, lá nesse canal, é um canal só de estudo bíblico, e ele tem um vídeo, eu vou colocar aqui o link desse vídeo aqui na descrição, você acessa lá e ele explica mais detalhadamente. É bom a gente entender não só as 3 festas que a gente vai falar nessa revista, mas todas essas festas. É bom a gente entender um pouquinho como funcionava, que correspondência tem um mês que eles estão falando, o primeiro mês, o terceiro mês e o 7º mês, que referência faz no nosso calendário atual. É importante a gente se situar, porque vai que o aluno pergunta, é o primeiro mês lunar que você está falando, mas professor, que mês que corresponde ao nosso calendário? E é importante então a gente ter essa sacada para que caso algum aluno pergunte, a gente tenha aí os apontamentos para passar a eles, tá bom? Faça um rascunho para não esquecer as correspondências. Se quiser usar esses slides, me manda um oi pedindo esses slides lá em heraldeiras@gmail.com, que eu te mando aqui esses slides, já está prontinho para você usar também, tá bom? E olha só a nossa introdução. Os hebreus celebravam várias festas sagradas por ano, mas vamos estudar as 3 principais, chamadas de Santa Convocação, pois tinham tempos determinados pelo próprio Deus para as comemorações. Ponto-chave dessa lição, que é descrito na nossa revista, é: as festas em Israel mostram o quanto Deus desejava que seu povo celebrasse. Mas o principal é que não se esquecesse o propósito de cada festa, que revela a fidelidade de Deus sobre a nação israelita. Primeiro tópico, vamos falar sobre a Páscoa, a celebração da Páscoa. A gente já viu lá no capítulo 23, Levítico, que esse é o primeiro mês, o 14º dia, eles começavam a celebração da Páscoa, tá? Só frisem essa data para que a gente possa ter uma referência aqui. A festa da Páscoa tem um significado muito importante para o povo hebreu, pois remete à libertação dos tempos de escravidão no Egito. Para nós, os crentes, a Páscoa também representa a morte de Cristo na cruz do Calvário e, ao terceiro dia, sua ressurreição. 1.1, definindo o termo Páscoa, a expressão Pessá, oriundo do hebraico, indica passar por cima, ocasião em que a morte passou sobre o Egito e todas as casas onde tinha um sinal de sangue nas portas, locais onde o primogênito foi poupado. Deus estabeleceu esta festa por estatuto perpétuo. Está em Êxodo capítulo 12, verso 14. E nessa ocasião o povo saiu do Egito. Foi por ocasião da saída deles do Egito, quando Deus marcou ali os umbrais das portas deles. Foi exatamente nesse período que se celebrava a Páscoa. E eles deveriam fazer isso anualmente para comemorar e para celebrar ao Senhor a libertação do Egito.
Logo anualmente, os hebreus tinham que ir a Jerusalém para celebrar a saída do Egito e a redenção efetuada com o Cordeiro Pascual. Nas comemorações não podiam faltar as ervas amargas e pão sem fermento, simbolizando o tempo de sofrimento no Egito e o chamado de Deus para a nação pudesse ser santa. É considerado até hoje uma das festas mais importantes do calendário judaico. E aí agora 1.2 vai fazer a correspondência da Páscoa dos judeus para o nosso cristianismo. Tá? Que correspondência tem uma com a outra? A festa da Páscoa tem um significado grandioso para a nação de Israel. Porém, foi justamente na festa da Páscoa que Jesus sofre as mais terríveis dores e morre de forma substitutiva e definitiva, mas ressuscita ao terceiro dia. Enquanto para o judaísmo o foco é a libertação do Egito, para os cristãos a libertação é do jugo do pecado, sendo, portanto, uma libertação espiritual e uma nova vida em Cristo. Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Por isso, os elementos desse memorial estabelecido por Jesus é pão e suco de uva, trazendo à memória o seu corpo dilacerado pelos verdugos e o seu sangue derramado para a remissão dos pecados. Nada acontece por acaso. Jesus morre exatamente na Páscoa. E aí, quando ele morre, ele ressuscita 3 dias depois. E aí ele promete que vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. E acontece exatamente a descida do Espírito Santo com a vinda do Pentecoste, exatamente 50 dias depois da Páscoa. É o que eu falei naquela introdução, lendo e explicando Levítico 23. Então, a Páscoa começava no 14º dia, 15º dia, pães asmos, 16º dia. Do 16º dia até o 6º dia do terceiro mês, 50 dias exatamente, era para começar o Pentecoste. Exatamente quando Jesus morre na cruz do Calvário, passam 3 dias. Desde morte de Jesus até a descida do Espírito Santo, exatamente 50 dias. Então tudo tem um propósito para que nós possamos extrair lições. Nada aconteceu por acaso, tudo tinha um plano estabelecido por Deus. E aí a gente vai exatamente 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus, começa a festa do Pentecoste, tá? Então a gente vai para o tópico número 2, vamos falar de outra festa agora, a festa dos tabernáculos e seu significado. A festa dos tabernáculos era a última festa do calendário judaico e tinha duração de 8 dias. Esta festa relembra os israelitas do tempo da peregrinação e está registrada em Levítico. Era uma festa de alegria e agradecimento a Deus por sua fidelidade. 2.1 As exigências para a festa. Essa festa também era conhecida como a festa das tendas ou cabanas, é o que eu falei lá na descrição do capítulo 23 de Levítico. Pois durante as comemorações, os israelitas deveriam construir cabanas para lembrarem dos tempos em que haviam habitado em tendas. No primeiro dia, os israelitas levavam ramos de palmeiras para regozijar-se diante do Senhor, recordando que Deus havia dado graça ao seu povo para viver diante dos desconfortos, quando jardeavam para a terra que manava leite e mel. E no último dia celebravam a provisão de água no deserto. Foi justamente nessa festa que Jesus falou a respeito do rio caudaloso que brotaria do interior através do Espírito Santo, está registrado em João capítulo 7, verso 37 ao 39. 2.2 A mensagem da festa das tendas para nós. Sabemos que a festa das tendas, ou dos tabernáculos, tinha um significado muito grande para os israelitas enquanto caminhantes à terra prometida. E para os crentes traz lições de grande edificação. A primeira lição é entender que o mesmo Deus que guiou o povo pelo deserto, suprindo suas necessidades em momentos de dificuldade e de crise, está conosco, nos auxiliando durante o tempo de nossa peregrinação em direção à terra prometida. A segunda lição é que resta um repouso para o povo de Deus. Israel habitou em tendas esperando uma terra que emanava leite e mel, e nós estamos trabalhando por uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 11, versículo de número 10. Bem tranquilo, bem explicado aqui, não tem muita dificuldade. E a terceira festividade que a lição traz, tópico 3, é a festa de Pentecostes. O Pentecostes e suas implicações.
Esta festa também é chamada de festa das semanas, pois se comemoravam 7 semanas depois da Páscoa, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Eram 7 semanas de 7 dias, dá 49 dias, mais um dia. Então eles contavam 7 semanas, mais um dia, dava exatamente 50 dias para se comemorar o Pentecostes após a Páscoa, marcando o fim das colheitas e as primícias que eram oferecidas a Deus. Essa festa tem um grande significado para os cristãos, pois marca a inauguração da igreja, está lá em Atos 2, versículo 4. O Pentecostes para os judeus. Essa festa está registrada em Levítico 23, 15 e 21. A origem da expressão semanas vem do hebraico Shabbat. Mais tarde, com a helenização, surge a palavra grega Pentecostes. Significa o 50º dia depois da Páscoa. Nessa festa, o povo oferecia a Deus as primícias do sustento básico dos israelitas, evidenciando que o Senhor era o sustentador e doador de toda a boa dádiva. Nesta festa, o povo agradecia e adorava a Deus, tributando a ele toda a honra e glória pela abundante colheita. Vale salientar que durante a comemoração, o povo não poderia fazer obra servil, pois deveria confiar na provisão de Deus. 3.2, o Pentecoste no Novo Testamento. O Pentecoste é uma das festas de maior relevância no Novo Testamento, pois marca o início de um novo momento da história da igreja, além de ser o cumprimento das promessas do próprio Jesus acerca do Espírito Santo. A narrativa de Atos 2 deixa claro que o Espírito Santo inaugura um tempo de graça e salvação, o qual quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus mediante a pregação do apóstolo Pedro. Hoje vivemos um tempo de adoração em espírito e em verdade, onde crentes louvam a Deus não somente pelos seus feitos, mas também pelo seu caráter e seu grande amor para com a humanidade. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E aí nós já chegamos aqui à conclusão dessa lição. As festas solenes eram uma oportunidade que a nação de Israel tinha para relembrar dos feitos do Senhor e afirmar sua fidelidade a Ele. Então, qual é a grande pegada dessa lição? É a gente poder pegar a essência das festas como um todo, todas as festas, colocar elas explicadas num calendário. Tem vários modelos aí na internet, tem vários gráficos, várias tabelas explicando as festas com a correspondência com o mês nosso, para a gente ter uma referência em que época mais ou menos corresponde à nossa época atual, para a gente poder explicar isso para eles. Após explicados essas festas, apontar essas 3 dentro do calendário, quando a gente entrar na lição vai ser bem mais fácil apontar dentro da lição o que cada uma dessas festas simboliza, porque a gente já vai ter feito essa introdução dessa forma, tá? Então eu volto a repetir, se você quiser se aprofundar nesse tema, tem esse canal aqui, Curso Bíblico Online, vou deixar o link aqui na descrição, acessa lá. Além de ser um canal excelente para você estudar a palavra de Deus, estudar temas mais aprofundados, também esse tema sobre as festas judaicas vai estar bem descrito, bem narrado lá pelo professor, e você com certeza vai se aprofundar mais ainda, tá? Se você gostou dessa lição e precisa dos slides, me manda um oi, pede os slides em heraldeiras@gmail.com que eu te mando lá esses e-mails para você. Também, se você desejar a lição em PDF, manda um oi para mim lá em heraldeiras@gmail.com que eu te mando a lição em PDF, caso você queira instalar no seu computador, botar no seu tablet, no seu celular para carregar a lição com você, caso necessite. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Deixa aí o seu curtir, o seu gostei nessa lição. Estude, se aprofunde, é um tema bem legal de estudar, mas é bom a gente estudar um pouquinho mais, aprofundar alguns detalhes que para a gente ter uma pegadazinha maior e levar mais detalhes que não estão exatamente descritos na lição, mas é bom a gente se preparar caso um aluno, caso alguém pergunte alguma coisa a mais que não está exatamente na lição, mas que é pertinente à lição, e a gente é bom sempre estar preparado para isso, tá? Que Deus te abençoe, queridos, na paz de Cristo. Até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir.